O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Acompanhe os destaques do programa de hoje. O Espaço Indústria da Fiesc foi palco da exposição dos produtos da CEPAC, de São José, líder nacional na produção de bisnagas plásticas para os setores farmacêutico e de cosméticos. Não é a primeira vez que a CEPAC faz uma apresentação dentro da Casa da Indústria, porque a CEPAC nasceu aqui dentro. Quando a CEPAC era só papel e projeto, era aqui onde eu trocava informações, onde eu tinha interlocutores, onde eu me moldei para formatar isso que seria esse embrião que se transformou na CEPAC, que hoje é uma referência no mundo aí de embalagens para cosméticos. Nós somos considerados hoje dentro do top 5 do mundo em qualidade, inovação, etc. O economista e diplomata Marcos Troigo faz uma avaliação sobre o mercado mundial no atual cenário que vivenciamos. Marcado por muita incerteza e instabilidade esse ano, é o reflexo da chegada de uma nova administração nos Estados Unidos, que tem uma política comercial mais restritiva, muito baseado na imposição de tarifas e cotas. E, obviamente, quando uma economia do tamanho dos Estados Unidos, uma economia de 30 trilhões de dólares, passa por uma espécie de cavalo de pau tão importante, os efeitos se percebem em várias partes do mundo. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Em um marco significativo para a tecnologia de drones no Brasil, a Global Drones, aqui de Santa Catarina, realizou o primeiro voo teleguiado a mais de 1.000 quilômetros de distância, com a aeronave operando nas instalações da Petrobras. É um feito extraordinário. Estamos muito orgulhosos disso, Nós estávamos com o nosso piloto em Florianópolis e nós estávamos com o nosso drone num navio plataforma no Rio de Janeiro. E lá nós levantamos voo. Então foi o primeiro voo teleguiado da história civil do Brasil. Então esse realmente foi um evento extraordinário e nós só temos orgulho disso. O feito foi realizado com o drone GD-25, da classe 3, um modelo avançado, com excelente autonomia de voo, colocando o Brasil na vanguarda de inovações tecnológicas no setor de aviação não tripulada. O que nós estamos evoluindo, às vezes, surpreende até a mim. Algumas coisas que têm acontecido muito rápido, E isso é extremamente satisfatório, Nós estamos fazendo um marco, na realidade, dentro da aviação não tripulada. O GD-25, que é o drone que nós fizemos este voo no Rio de Janeiro, ele tem uma autonomia de 3 horas, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. E ele é um classe 3 na classificação da ANAC. E ele tem capacidade de voar 150 km ou até mais, dependendo da comunicação que está sendo usada. Esse voo nós estamos usando uma comunicação por satélite. Esse voo foi um grande passo para o desenvolvimento e a utilização de drones em atividades de longa escala, evidenciando assim a capacidade da Global Drones em executar missões complexas com precisão e segurança. E estamos trabalhando para aperfeiçoar cada vez mais esses modelos, com um alcance cada vez maior, com mais capacidade de carga, menos peso, que isso é importantíssimo, menos consumo de combustível. E em breve nós teremos um outro drone e vai ser movido a hidrogênio. Esse é um projeto novo que está a caminho. Em breve teremos mais notícias sobre isso. Então esse é o futuro. Uma aviação não tripulada, também com energia renovável. Para aprimorar a governança e a gestão das cooperativas, o Sescope Santa Catarina promoveu o Encontro do Diagnóstico de Governança e Gestão 2025.
O evento foi realizado no Costão do Santinho, em Florianópolis, e reuniu lideranças e gestores de cerca de 100 cooperativas catarinenses. O evento que não empolga não atrai. E a cada vez que a gente está fazendo eventos, estamos conseguindo mais adeptos, o sistema está mais interessado em aprender, em ser melhor do que era. E é por isso que eu acho que os eventos precisam ser bonitos, chamar atenção, fazer com que os participantes, os nossos profissionais, não é que a gente queira ensinar o Pai Nosso, mas que tenham outras reflexões, outros caminhos, outras ferramentas para se usar durante a sua gestão lá na cooperativa. Quem vai participar hoje vai sair daqui mais animado, com mais informações, com mais ferramentas para ser trabalhado lá no campo, lá na sua comunidade, porque aqui tem cooperativas de todos os 7 ramos. O sistema OCB, junto com o Sescope, tem se preocupado na gestão das cooperativas. E esse programa do PDGC, que é de gestão e governança, é importante porque atualiza os dirigentes de cooperativa ou as pessoas que tomam decisões nas cooperativas para que acompanhem as tecnologias que existem atualmente em administração e também nivele os conhecimentos dos dirigentes para que ofereçam melhores resultados nas cooperativas. Então é importante, eu acho que esse é um grande evento aqui em Florianópolis. São mais de 90 cooperativas que estão presentes de todos os ramos e também mais de 300 pessoas. Isso é tudo de bom realmente que está acontecendo aqui num evento muito bom com palestrantes de renome. Isso que soma, isso que precisa para nós dar continuidade para o nosso cooperativismo, continuar aquele destaque que tem o cooperativismo de Santa Catarina e manter também o status do estado mais cooperativista do Brasil. É muito importante que as cooperativas estejam atentas ao desenvolvimento, às novas regras que estão vindo aí, o desenvolvimento que vem. Então a gente tem que acompanhar e trazer os nossos técnicos aqui para poder acompanhar o dia a dia das nossas cooperativas. Eu creio que é uma questão de responsabilidade, né? Porque quando a gente trata de gerir uma cooperativa, a gente está falando de gerir negócios de uma série de donos, de cooperados, de pessoas que esperam que quando colocam um gestor dentro da cooperativa eleito, esse gestor tenha a capacidade de formar um time, de contratar pessoas responsáveis, pessoas competentes. Então o que acontece? Eu creio que quando a gente tem a oportunidade de vir num evento desses, receber um treinamento, um aprimoramento sobre a nossa responsabilidade como gestor, eu não tenho dúvida que a gente cada vez mais vai ter condições de fortalecer o sistema cooperativo no seu quesito, especialmente da responsabilidade social daquilo que está fazendo. Eu entendo que as pessoas são sempre a peça-chave em qualquer instituição e para que elas bem desempenhem o seu papel, a preparação, o treinamento, o conhecimento, a troca de experiências é fundamental. E esse evento está focado totalmente na área de gestão, governança e iniciativas, novidades na área de tecnologia. Então eu parabenizo o Sescope e ao Sesc pela organização de mais esta oportunidade de crescimento para todos nós profissionais nas cooperativas. Olha, para nós é muito importante esse encontro preparado pela OSESC, né, convocando também todas as cooperativas de Santa Catarina para esse grande evento. Um evento de inovação, de informação, mostrando o que nós poderemos agir para fazer uma boa administração. Agradecer a todos que organizaram o evento, nosso presidente Edson da Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e a todos que aqui hoje se fazem presente para mais uma atualização de modernização. As cooperativas e as federações, a própria SESC, elas cresceram muito depois que se criou o Sescope, que teve todos esses cursos. Isso aqui tudo não digo patrocínio, mas é o custo do Sescope, das cooperativas também. Evoluiu demais a gestão das cooperativas, as propriedades rurais dos produtores, porque eles também fazem curso, por exemplo, jovens cooperativistas, mulheres cooperativistas, casais, líderes, associados, todos eles estão sempre em curso seguido. Isso eu sempre digo, foi um divisor de águas. As cooperativas, elas deslancharam
depois que o Sescope implantou dentro das cooperativas o programa de gestão, através de recursos, através de capacitação dos colaboradores, as cooperativas se transformaram, começaram a fazer os seus planejamentos, as metas que foram traçadas foram atingidas. Então, o sistema cooperativista cresceu e se difundiu muito em toda a nossa região sul e, por não dizer, em toda a região sudeste também. Então, esse programa ele tem uma função estratégica muito importante para todo o sistema cooperativista. A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OSESC, né, através do Sescope, acertou em cheio em trazer aqui os nossos colaboradores, os dirigentes, os presidentes, os conselheiros, para que cada vez mais a gente consiga estar alavancando o sistema cooperativista de Santa Catarina. O Espaço Indústria da Fiesc abrigou a exposição de uma empresa sediada na Grande Florianópolis, que é líder nacional na produção de bisnagas plásticas para os setores farmacêutico e de cosméticos. Conheça a CEPAC de São José. Não é a primeira vez que a CEPAC faz uma apresentação dentro da Casa da Indústria, porque a CEPAC nasceu aqui dentro. Quando a CEPAC era só papel e projeto, era aqui onde eu trocava informações, onde eu tinha interlocutores, onde eu me moldei para formatar isso que seria esse embrião que se transformou na CEPAC, que hoje é uma referência no mundo aí de embalagens para cosméticos. Nós somos considerados hoje dentro do top 5 do mundo em qualidade, inovação, etc. Esse ano, 2025, a gente completa 23 anos de fundação e de existência. E desde 2009 já somos líderes no mercado brasileiro em volume e qualidade. Hoje temos algo entre 25% e 30% do mercado brasileiro desse segmento, que a gente só faz um tipo de embalagem, que é essa bisnaga que está aqui atrás, depois vocês vão poder ver direitinho. E temos uma relação assim, com o cliente já muito bem estabelecida, muito bem fortalecida pelos nossos valores. Com investimento de 20 milhões de euros, a CEPAC inaugurou a primeira fábrica fora do Brasil. A unidade de 7 mil metros quadrados fica localizado na cidade de Bragança, em Portugal. Esse passo de sair aqui do Brasil, ir para a Europa agora, para Portugal, é uma demonstração importante da vontade da CEPAC se transformar também num fornecedor global, num supplier global, podendo fornecer lá no continente europeu e futuramente também no continente americano. Temos, claro, presença comercial em outros países, então a gente vende para 12 países, mas o nosso foco é principalmente a América Latina. Aqui nessa unidade em São José, nós temos 420 funcionários na CEPAC e mais em torno de 70, 80 numa empresa de logística que nós temos, que é a Celog, que faz toda a movimentação de mercadoria para nós, com uma unidade aqui em São José, uma unidade em Tapecerica da Serra, em São Paulo, e a nossa diretoria comercial também fica sediada em São Paulo. Na unidade de Portugal, nós temos capacidade de 60 milhões de unidades ano, lá com 30 funcionários hoje. E aqui, na unidade de São José, nós temos capacidade de 200 milhões de unidades ano. Inovação e alta tecnologia são pilares que sustentam um portfólio de clientes que abrange empresas líderes em diversos setores. Nós temos como nossos principais clientes o Grupo Boticário, Natura e Avon, L'Oréal, Johnson & Johnson, Mary Kay, Pierre Fabre e aí vai, e algumas farmacêuticas nacionais. Mas como a gente faz só esse tipo de embalagem, que é a embalagem plástica, a gente chama de bisnaga plástica no Brasil, internacionalmente é chamada de tubo plástico, que ele já sai impresso com a identidade do produto do cliente, Então a gente faz tudo, é verticalizado, sai com a tampa, chega na fábrica do cliente, ele põe o creme dentro e manda para o mercado, vai para a prateleira do supermercado, da farmácia, etc. Só que esse tipo de embalagem,
ele tem uma exigência tecnológica muito grande. Por quê? Principalmente porque com uma quantidade muito pequena de plástico, a gente consegue fazer uma embalagem que historicamente você precisaria de uma quantidade muito grande de vidro ou também de plástico de outros processos, e isso faz com que seja uma embalagem tecnologicamente avançada, mas também ecologicamente viável, né? Porque ela é 100% reciclável, tem várias outras características e usa uma quantidade muito menor de plástico do que as embalagens concorrentes, né? Então esse é o principal apelo tecnológico da embalagem. Agora, falando de inovação, claro, o eixo de inovação ele está no DNA da CEPAC desde a fundação dela. Então, no mercado nacional, nós somos pioneiros numa série de tecnologias que hoje já são mais conhecidas, né? Como, por exemplo, o plástico, a resina oriunda de fonte renovável, que é a resina oriunda da cana-de-açúcar. Hoje, 30% da nossa produção é feita com essa resina, né? Que não, então 70% vem do petróleo, mas a gente pretende avançar nisso, porque no fim das contas é o mesmo plástico, né? Jogado no meio ambiente ele vai levar os mesmos 300 ou 400 anos para se degradar, mas a fonte dele é renovável. Então, tem a plantação da cana-de-açúcar, daquilo se faz o álcool, do álcool se extrai alguns componentes para fazer a resina, e a resina, tecnicamente, ela se comporta da mesma forma que a resina oriunda do petróleo, né, de fonte não renovável. E aí temos uma série de outras iniciativas também, tecnológicas, como redução da espessura da parede do plástico, uso de material menos pesado, né? Então, uso de menor quantidade de plástico. E esses são, inclusive, lançamentos que nós estamos fazendo esse ano, né? Alguns produtos que estão aqui, eles têm uma tampinha mais baixa, então esse perfil mais baixo de tampa é uma inovação no mercado brasileiro. E nós fazemos inovação contando com as tendências do mercado, então a gente vai olhar no mercado internacional o que existe, e também contando com as demandas dos clientes, o apelo que o cliente quer. O cliente, eu quero me direcionar para produtos mais leves, eu quero produtos mais requintados, mais bem acabados, então a gente acaba desenvolvendo tecnologias nessa direção. Como que a gente desenvolve? Primeiro a gente procura fornecedores de resina ou ajuda a desenvolver soluções em matérias-primas, né? E também nós vamos atrás das melhores soluções tecnológicas de produção. A nossa tecnologia ela é muito baseada no melhor conceito produtivo existente no mundo. Então, equipamentos eficientes, de alta produtividade, né? O que nos deixa numa condição bastante favorável de concorrer no mercado. E para potencializar engajamento e motivação da equipe, uma estratégia de crescimento gradual e consistente. Uma empresa que não cresce, as pessoas que estão lá dentro não veem perspectiva de crescimento também, né? Então, para manter os times motivados, a gente tem que estar projetando crescimento, e não só por causa disso, porque o nosso cliente espera que a gente esteja presente com mais volume, em mais locais, né? Em mais regiões. Mas, assim, no Brasil a gente tem algumas perspectivas que nesse momento a gente está reestudando, né, em virtude do momento econômico do Brasil e do mundo, então a gente está sempre analisando isso. Precisamos sim fortalecer nossa presença na Europa, porque o passo que foi dado é um passo muito pequeno lá e a gente tem espaço para crescer, né? E também avaliar outras regiões onde nós já estamos presentes comercialmente, as possibilidades de se instalar fisicamente, né? Mas isso está sempre no radar, né? Durante o Encontro de Ideias, evento promovido pela DVB e Federação das Indústrias de Santa Catarina, entrevistamos o economista e diplomata Marcos Troirro, que fez uma avaliação sobre o mercado mundial no atual cenário que vivenciamos. Marcado por muita incerteza e instabilidade esse ano, é o reflexo da chegada de uma nova administração nos Estados Unidos,
que tem uma política comercial mais restritiva, muito baseado na imposição de tarifas e cotas. Tem uma política industrial que, de certa forma, redesenha as chamadas cadeias globais de valor, que nesses últimos 30, 40 anos acabaram se direcionando muito para a Ásia. E, obviamente, quando uma economia do tamanho dos Estados Unidos, uma economia de 30 trilhões de dólares, passa por uma espécie de cavalo de pau tão importante, os efeitos se percebem, né, em várias partes do mundo. Isso tem também implicações para o Brasil e implicações para o estado de Santa Catarina. Para o Brasil, porque o Brasil tem chances muito interessantes de atrair investimentos, porque há uma percepção de aumento de risco, por exemplo, na China. É uma oportunidade boa de o Brasil se reindustrializar. Só que no momento em que esses capitais estão saindo da China, eles fazem uma comparação sobre, por exemplo, o ambiente de negócios no Brasil, com o ambiente de negócios em outros países, inclusive com os Estados Unidos, onde a atual presidência Trump sinaliza com corte de impostos sobre a atividade empresarial. Então isso automaticamente faz da economia americana um imã muito poderoso para a atração desse tipo de investimentos. E no caso de Santa Catarina, que é um dos estados brasileiros que tem a produção de mais valor agregado, as exportações industriais de Santa Catarina são de grande relevo, o principal mercado exportador é o mercado norte-americano. De modo a que, se os Estados Unidos criar barreiras para as exportações brasileiras, haverá também um impacto potencialmente negativo nas exportações de Santa Catarina. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos a esses movimentos da presidência Trump e estabelecer parcerias com fornecedores, com potenciais compradores dos Estados Unidos, ou já com as redes de clientes, né, que a indústria catarinense lá tem, para que esses efeitos negativos sejam minorados. Nesse contexto, perguntamos para o Truirro quais são as perspectivas para as cadeias globais de valor. Eu acho que elas estão sendo redesenhadas. Havia até recentemente uma tendência de que elas se reposicionassem em mercados próximos a grandes centros compradores, né? Por exemplo, havia um redirecionamento de produção para o Marrocos, por conta da sua proximidade geográfica com o mercado europeu, para o México, por conta da sua proximidade com o mercado americano. Mas a presidência dos Estados Unidos está tentando reverter um pouco esse processo, voltar ao chamado Made in USA, né? Oferecendo energia barata e sinalizando com a possibilidade de corte de impostos comparativos. O Brasil tem muitas coisas boas a seu lado. Mais uma vez, o Brasil é um ator indispensável na área de segurança alimentar, energética e também numa economia mais verde. Agora o Brasil parou de fazer reformas. O Brasil está com dificuldade de melhorar seu ambiente de negócios. Tem um certo desequilíbrio fiscal que projeta, né, uma taxa de juros mais alta. O Brasil é um pouco aquele ator que fica num cabo de guerra entre o risco e a oportunidade. Sobre a dimensão econômica dos Estados Unidos, Truirro reforçou a importância estratégica do mercado americano. Hoje o produto interno bruto americano é de 30 trilhões de dólares, né? É interessante você comparar, por exemplo, a trajetória de crescimento da economia chinesa com a trajetória de crescimento da economia dos Estados Unidos. Até o ano de 2019, né, se você pegar apenas esse século, de 2001 a 2019, a diferença entre os Estados Unidos e a China vinha se fechando. Muita gente até achava que a China ia ultrapassar os Estados Unidos agora em 2026. Mas nos últimos 5 anos essa boca de jacaré voltou a abrir, né? Mercado de ações, por exemplo, que concentra uma parte importante do trade das empresas de natureza tecnológica, você tem 3 empresas, a Nvidia, que é muito forte na área de semicondutores, a Apple e a Microsoft, que tem um valor superior ao valor de tudo aquilo que é negociado na Bolsa de Frankfurt, né? Então os Estados Unidos estão num momento econômico bastante forte, né? Tem se distanciado de outros países, inclusive dos países europeus. E para o Brasil isso também era uma grande oportunidade, né? Porque na medida em que essa economia americana pujante gera uma série de barreiras e resistências, por exemplo, para o mercado asiático, o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode oferecer uma espécie de efeito substituição, né? Mas para isso é preciso boa estratégia. Truirro também falou sobre a evolução do acordo Mercosul-União Europeia. Eu fui o negociador, em nome do Ministério da Economia, do acordo Mercosul-União Europeia, no período de 2019, quando nós conseguimos concluir o acordo, né? E naquele momento o acordo só não foi enviado para o Parlamento Europeu para que ele pudesse ser
aprovado por conta de uma série de dificuldades que incluíram, por exemplo, eleições num dos principais países do Mercosul, que era a Argentina, e depois teve a eleição do Alberto Fernandes, que era contrário ao acordo. Você teve toda aquela crítica ao Brasil por conta de proteção ambiental, na minha opinião, uma crítica indevida, que era uma crítica emitida sobretudo por protecionistas franceses, né? E aí depois você teve também a mudança de presidente no Brasil. Então tudo isso parecia que o acordo não ia ser aprovado, não iria adiante. Só que com a eleição do presidente do Trump nos Estados Unidos o ano passado, a própria Europa decidiu se mexer, porque ela sabe que ela também vai enfrentar uma conversa muito dura à mesa de negociação com os americanos. Então o acordo foi reconcluído no ano passado. Eu estou razoavelmente otimista que ele tem grandes chances agora de ser aprovado no Parlamento Europeu e aprovado nos parlamentos do Mercosul. Eu acho super importante para os europeus e para nós. Afinal de contas, a União Europeia representa um mercado de mais de 400 milhões de pessoas, de alta renda. A União Europeia é uma importante fonte de investimento estrangeiro direto para as economias do Mercosul. E com essa parceria, num mundo que está se fragmentando do ponto de vista comercial, ambas as regiões podem ter uma fonte segura de segurança energética, segurança alimentar, de elementos para a transição para uma economia de mais baixo carbono, né? Diversificação industrial. Acho tudo isso bastante interessante, de modo que eu torço muito para que ocorra a viabilização plena do acordo do Mercosul e União Europeia, que ele possa entrar em vigor. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.